Oiê, tudo bem com vocês? Bom, nós estamos aqui, infelizmente, para o nosso último dia da segunda temporada do Discipulado. Hoje, nós encerramos esse tema de discipulado aqui no canal. E nós encerramos com o melhor tema. E o tema de hoje é o processo do discipulado, a conservação. Primeiramente, eu quero fazer uma observação. Eu disse pra vocês ontem que essa fase não estaria no ciclo, e realmente ela não está. E que eu ia explicar pra vocês por que ela não está. É o seguinte, essa fase ela não tá no ciclo porque muitas vezes é uma fase esquecida das pessoas. E como a gente está trabalhando, comparando essas fases à agricultura também, eu decidi não colocar. Por quê? Porque quando nós compramos um alimento, ele vem da agricultura. Mas eles já tiveram o processo de plantar, de preparar o solo, de plantar, de colher, de cultivar. E a conservação é por nossa conta, é a partir do momento da nossa compra que nós vamos cuidar da conservação daquela fruta ou daquela verdura. Então, muitas vezes nesse meio da agricultura também, essa conservação não é levada tão a sério, né? Porque muitas pessoas colocam o alimento de qualquer jeito lá, verdura, fruta, às vezes até meio podre, né? Com alguns defeitos e não tá nem aí porque é o consumidor quem vai comprar, né? Então, esse processo ele é esquecido no discipulado muitas vezes e ele também não é levado muito em consideração no meio da agricultura, né? Mas no discipulado ele deve, sim, e muito ser levado em consideração. Bom, para começarmos, né, a destrinchar esse tema magnífico de hoje, nós vamos ler Lucas 15, dos versículos 1 a 7. Mais uma vez, eu peço a vocês que leiam Lucas 15 todo, que leiam esse capítulo inteiro de Lucas, porque ele contém 3 parábolas que falam muito ao nosso coração, inclusive desse tema do discipulado. Mas esses versículos de 1 a 7 se trata do que a gente quer falar aqui hoje. Então, diz o seguinte, Lucas 15, versículos 1 a 7. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E aí vem a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus essa parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa parábola é linda e, ao mesmo tempo, forte, né? Mas ela vai nos ensinar muito hoje. Bom, muitas vezes nós nos esforçamos, nos dedicamos arduamente, né? Em preparar, em plantar, em cultivar, em colher os frutos do discipulado. Mas não há igual esforço para conservar os novos conversos na fé. Por que eu estou dizendo desses novos conversos na fé? Nós já passamos pelo preparo da colheita, e a colheita é a decisão pelo batismo.
Então, quando a pessoa batiza, não é o fim. Ela precisa ser conservada. Nós nos esforçamos como discípulos para preparar, né? Para cultivar, para plantar, para colher. Então, esse mesmo esforço deve ser feito para conservar essa pessoa na fé, pois ela ainda é um bebê na fé, né? E muitas vezes nós não temos essa conservação. Muitas vezes quando a pessoa batiza, a gente deixa de lado, né? Já batizou, mas não é assim e a gente vai ver isso hoje. Então, não é porque já houve conversão que é preciso deixar a pessoa de lado. Não é porque a pessoa já batizou que ela ainda não precisa ser discipulada. O discipulado é um ciclo. E se a pessoa já batizou, você precisa continuar o processo com ela, para que ela veja que você é um bom discípulo de Cristo e decida também fazer o discipulado com outra pessoa e fazer um discipulado bom com essa pessoa, para que a outra pessoa também queira discipular. E assim vai, é um ciclo. E se esse ciclo não for conduzido perfeitamente em cada etapa, não vai ocorrer esse ciclo. Todos os que passam pelo batismo, gente, eles devem se tornar discípulos de Cristo. Todos os cristãos devem se tornar discípulos de Cristo. Não é um conselho que Jesus dá, é uma ordem. Vão e façam discípulos. Ou seja, todos os cristãos precisam ser discípulos de Cristo. Devem. Não é um conselho de Jesus ao falar que nós deveríamos ser discípulos de Cristo. Não. Ele manda que nós vamos, que nós façamos. É uma ordem. Bom, além disso, após a colheita, nós não devemos nos desanimar, né? Relaxar, em continuar fazendo mais discípulos, porque muitas vezes quando a gente já faz um discípulo, ele já batiza, a gente desanima, né? Pensar, já batizou, né? Tá pronto. Então, eu não vou discipular mais não, né? Mas a gente não deve fazer isso, porque é contínuo, é um ciclo contínuo. Jesus, ele nos chamou para sermos discípulos dele e não para sermos meros membros de igreja. Ou seja, Jesus nos chamou para que nos movimentemos, andemos, e se não tivermos a possibilidade de andar pelo mundo todo pregando o evangelho, que usemos os meios, as redes sociais e tudo que a gente tem nas mãos. Mas ele exigiu um movimento. Ele exigiu que nós façamos alguma coisa para que o evangelho seja pregado. Ele não quer meros membros de igreja. Ele não quer meras pessoas que vão lá na igreja, sentam no banquinho e ficam quietinho. Não. Ele quer pessoas que se movimentem por ele, que se movimentem a pregar o evangelho. Bom, é fundamental preservar e conservar os que foram colhidos na seara do Senhor por meio do discipulado. Ou seja, é muito importante continuar preservando, continuar cuidando, conservando os que já foram convertidos, os que já foram batizados, os que já tomaram a decisão após todas as fases do discipulado. O mesmo cuidado, a mesma dedicação, o mesmo tempo investido antes do batismo deve também ocorrer depois dele. Ou seja, às vezes nós nos esforçamos tanto em cada etapa do discipulado, mas depois que a pessoa batiza, a gente deixa de lado. A gente não quer mais dedicar esse esforço, esse tempo, né? Mas a gente deve fazer isso. O batismo não é o fim. O batismo é o início. E vocês vão ver o início do quê? Bom, para que o processo do discipulado ele seja realmente um ciclo de fazer discípulos,
Os novos membros, eles precisam continuar sendo alimentados, continuar sendo treinados para também fazer discípulos. Então, gente, é o seguinte, o processo do discipulado, como eu falei para vocês, ele é contínuo, é um ciclo contínuo, né? E ele só continua sendo um ciclo se os novos membros forem alimentados adequadamente, forem treinados também para fazerem discípulos. Para que esse ciclo seja contínuo, o novo converso na fé precisa também se tornar um discípulo de Cristo e discipular outra pessoa muito bem, para que essa outra pessoa também queira discipular outra pessoa e assim gera o ciclo. Se cada etapa do ciclo não for bem concluída, não haverá ciclo contínuo do discipulado. Então, esse assunto, gerou uma frase aqui na lição que eu tive que trazer para vocês. O consumidor precisa ser produtor. Ou seja, o consumidor espiritual, o discipulado, precisa ser produtor. Ele precisa ser um discipulador. Ou seja, se eu já participei do discipulado, já sou um novo converso na fé. É hora de produzir. É hora de levar o evangelho a outras pessoas. Bom, a conversão, o batismo, a decisão pelo batismo, ela não é o fim. Ela é o início de uma jornada de aprendizagem com Cristo. É por isso que eu disse para vocês que o batismo não é o fim. O batismo é o início. O batismo marca o início de uma nova vida com Cristo. O início de uma vida de discipulado. Quando nós vamos batizar, eu acho que cada um deveria ser orientado sobre isso. Mas muitas vezes não é, Cristo nos mandou sermos discípulos de Cristo. E quando a gente começa na fé, a gente tem que ter isso em mente. Que a gente também precisa ser um discípulo de Cristo. E discipular outras pessoas. E essas outras pessoas vão querer discipular outras pessoas. Se o ciclo for bem concluído. Então, o batismo ele não é o fim. O batismo é o início de uma vida com Cristo. O início de novos aprendizados com Cristo. O início de novas metas com Cristo. Todos, gente, eles têm o privilégio de se alegrar quando os perdidos são encontrados. Aqui, nessa parábola da ovelha perdida, nós vemos que tinha 99 ovelhas, mas uma estava faltando. E então, o homem foi e achou a uma que faltava e fez toda uma festa, porque a tinha encontrado. E todos têm o direito também de fazer isso quando um pecador se arrepende, quando um perdido é encontrado. Mas, muitas vezes, nós somos meros egoístas e nós não nos alegramos quando perdidos são encontrados. Quando pessoas se convertem na fé. Quando pessoas decidem a ser novas pessoas em Cristo. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Você tem feito parte daqueles que recebem com alegria os perdidos? Ou você tem feito parte daqueles que os rejeitam? Você tem feito parte daqueles que amam os perdidos? Ou você tem feito parte daqueles que rejeitam os perdidos só porque eles estavam em certos lugares, porque eles estavam em certos caminhos, porque eles estavam fazendo coisas erradas? Não é assim, meu querido. Quando um perdido é encontrado e decide começar uma nova vida com Cristo, toma a decisão pelo batismo, nós precisamos nos alegrar. Nós precisamos almejar a salvação dos outros. Do contrário, nós não estaremos sendo cristãos verdadeiros. Bom, eu vou ler um comentário de Ellen White na página 94 da lição e diz assim:
Os recém-chegados à fé devem ser tratados com paciência e ternura. Os membros mais antigos da igreja têm o dever de fornecer auxílio, simpatia e instrução para os que saíram conscientemente de outras igrejas por amor à verdade, separando-se assim dos cuidados pastorais a que estavam acostumados. A igreja tem a responsabilidade especial de atender essas pessoas que seguiram os primeiros raios de luz recebidos. Caso os membros da igreja negligenciem esse dever, serão infiéis à incumbência que Deus lhes confiou. Ou seja, quando as pessoas recém-chegadas na fé estão na igreja, nós precisamos as cuidar, precisamos as conservar, precisamos as amar, precisamos continuar o processo do discipulado. Do contrário, o processo do discipulado não será concluído de forma eficiente e essa pessoa não desejará também ser discípulo de Cristo. Pense nisso. Não se esqueça que essa etapa, para mim, é a mais importante de todas. Porque se você consegue a decisão da pessoa, se ela batiza, se ela toma a decisão pelo batismo de iniciar uma nova vida com Deus, ela precisa de cuidados, precisa de ensinamentos novos, porque de onde ela veio ela não tinha esses ensinamentos. Ela precisa de amor, mais que tudo. E se ela não receber esse amor, não receber essa atenção que ela precisa no momento, porque ela é um bebê na fé, ela chegou agora, e se ela não for instruída, não for ensinada, não for amada do jeito correto, então ela se desviará dos caminhos. E infelizmente a culpa vai ser de quem não amou, de quem não cuidou, de quem não ensinou. Bom, o nosso motivo de oração de hoje é que nós oremos para sermos discípulos que se preocupam em conservar os novos convertidos na fé. E que nós nos alegremos com a salvação, que nós nos alegremos ao encontrar uma pessoa que estava perdida, que nós nos alegremos com a salvação dos perdidos, ao invés de os rejeitarmos. Oremos para que Deus coloque em nosso coração o amor pelo próximo e que nós almejemos a salvação do nosso próximo. Bom, gente, então é isso. Nós finalizamos aqui essa segunda temporada do Discipulado. É com muita alegria no coração que eu digo que fazer esses vídeos do Discipulado reforçou ainda mais o que eu já tinha estudado, reforçou ainda mais a vontade de discipular. E eu espero que isso tenha acontecido com você. Eu espero que um desejo ardente de discipular esteja em seu coração. E se está, ore para que Deus te dê uma pessoa para você discipular. Bom, então é isso. Um beijo. Finalizo aqui o nosso último dia da segunda temporada e toda essa temporada de discipulado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal. E fiquem agora com a nossa música tema. Reflitam nela pela última vez, que eu coloco todos os dias nos vídeos, né? E que vocês colocam essa música no coração. Que você é discípulo de Jesus. Tchau!